Fala aí, seres humanos, Zeus aqui com mais um episódio do nosso Diário da Obra, para atualizar vocês de algumas melhorias, algumas conquistas que fizemos nesses poucos dias e mais algumas tretas ainda relacionadas a essa porta, a essas portas que não foram instaladas até agora. Então, como isso aqui é uma série continuativa, eu não vou repetir tudo, né, que nós já vivemos aqui, eu vou partir do ponto que você assistiu os episódios anteriores, especialmente o episódio anterior, onde eu falo sobre toda essa treta com as janelas e as portas que a gente está instalando. Como eu falei no último episódio, a gente estava na expectativa de as portas serem instaladas nessa sexta-feira agora que se passou, no caso hoje, né, que eu tô gravando esse vídeo. Isso não aconteceu e eu já vou explicar para vocês. Eu tinha dito também que se eles não instalassem, né, eles já tinham prometido que iam devolver o dinheiro pra gente das portas e a gente ia procurar outras pessoas. Isso também não aconteceu e vocês vão entender por quê. Até ontem, na quinta-feira, a gente estava tranquilo com a expectativa da porta ser instalada na sexta-feira, hoje, e aí à noite, na verdade, meio pro lado da tarde, eu lembrei que a gente não tinha falado sobre as fechaduras da porta. E quando a gente começou essa conversa com eles sobre as portas, a gente disse que tínhamos interesse, né, de colocar uma fechadura eletrônica. E nessa conversa ele disse que não teria problema, a gente só precisaria comprar a fechadura com antecedência para ele fazer a porta já com a fechadura, né, específica ali que a gente escolheu. Até aí tudo bem, né? Isso não entrou no contrato com eles porque a fechadura não seria comprada com eles. A gente compraria com elemento externo e eles apenas fariam a instalação. Só que, como vocês puderam ver nos episódios anteriores, vários problemas aconteceram durante a instalação dessas janelas, né? Foram vários erros, várias incompetências, vários atrasos e a gente obviamente esqueceu da maldita fechadura e eu lembrei disso só ontem. E aí, só para vocês entenderem a ordem cronológica dos fatos, para vocês entenderem a sacanagem que é tudo isso, né? A gente não foi lembrado disso, eles não falaram em nenhum momento sobre as fechaduras, né? O que obviamente não nos ajudou muito a lembrar disso, como a gente é marinheiro de primeira viagem, não estava no nosso plano monitorar isso com tanto carinho, esquecemos. Quando eu lembrei disso ontem, entrei em contato com eles, já era muito tarde, a gente não conseguiu conversar muito sobre isso, mas conseguimos falar sobre, né, a gente ficou nessa fase de escolher, e aí a gente meio que, beleza, já que a gente vai ter que escolher a fechadura e a gente esqueceu de fazer isso, tudo bem não entregar a porta na sexta-feira, porque a gente até prefere que ela venha com a fechadura que a gente gostaria, então tudo bem não entregar na sexta-feira, vida que segue, a gente ficou ali para escolher, ficamos ali praticamente a noite toda escolhendo, né, fechaduras, vendo opções interessantes. Isso se prolongou até o início da sexta-feira. Ainda na quinta-feira, a gente já tinha escolhido uma fechadura, a gente mandou para ele essa fechadura e ele disse que não tinha como instalar a fechadura porque o perfil que ia entrar na porta, ele não comportava a fechadura, ele era pequeno demais para a fechadura e a gente não conseguiu desenrolar mais porque ele simplesmente parou de responder, né? A empresa parou de responder a gente, não era nem fim de horário comercial ainda e a gente ficou a ver navios. No dia seguinte, continuamos com a conversa. No dia seguinte, eu fui perguntar o porquê e tentar entender por que a fechadura que a gente escolheu não se encaixava no perfil. A pessoa que conversou com a gente disse que o perfil tinha um tamanho de tantos centímetros e era muito menor do que a fechadura que a gente tinha escolhido. Eu fiquei tentando entender isso, né, do porquê que o perfil era menor, porque não fazia sentido, né? A gente não tinha definido a fechadura ainda. Até que me deu o estalo de perguntar o seguinte. Eu fui perguntar, já que a gente não tinha definido qual a fechadura que eles iam colocar até então, já que eles tinham interesse de entregar na sexta-feira. E aí foi que tudo se revelou. Eles iam colocar uma fechadura padrão, que era o que teoricamente estava no contrato, né? Porque no contrato não tinha nenhuma fechadura eletrônica envolvida. Então ele já tinha comprado o perfil para a fechadura padrão que eles iam colocar. Então, se a gente fosse comprar uma fechadura eletrônica, ela precisava estar no tamanho do perfil que ele já tinha comprado. Só que, meu irmão, isso não foi falado pra gente na quinta-feira, tá ligado? Eles deixaram pra... nem desenvolveram isso, eles meio que deixaram pra gente descobrir isso, né? No meio de toda essa enrolação, que foi feita de uma forma pra gente meio que abrir essa brecha pra eles não entregarem na sexta-feira. Eu tô explicando pra vocês de uma maneira tranquila, mas essa conversa foi extremamente estressante, cara, assim, o estresse que já tava com isso foi, assim, o pico, né, quando chegou nesse ponto, porque, cara, deu pra ver que eles realmente estavam ali pra fazer a gente de otário, né, cara, pra enrolar em tudo isso. A falta de profissionalismo dos caras é, assim,
absurda, né, cara? É sem precedente. No final disso, nós decidimos não colocar mais fechadura eletrônica nenhuma, falamos para eles fazerem as fechaduras do jeito que eles já estavam fazendo, mas olha que legal, como essa conversa já tinha sido iniciada na quinta-feira, para não entregar na sexta, teoricamente eles já tinham realocado os funcionários para fazer outras coisas, e já não dava para entregar mais a porta, mesmo, né, com o planejamento inicial que eles já tinham definido na sexta-feira. E quando eu questionei ele de quando ele vai poder entregar as portas, ele me disse que só poderia entregar na quarta. Por quê? Eu não sei, cara, porque nesse ponto da conversa eu já não tinha mais, assim, emocional para continuar tentando fazer o Sherlock Holmes, tá ligado? Só para descobrir a mentira que ele tava inventando no momento, e eu simplesmente falei, cara, beleza, me entrega a porta na quarta com a fechadura que você escolheu, e beleza, cara. E eu sei que nesse ponto agora vai aparecer vários de vocês, não, você tem que correr atrás, tem que entrar na justiça, tem que processar, pedir o dinheiro de volta e etc. Eu sei que vocês vão aparecer, cara. E eu não sei quantos de vocês já estiveram envoltos em uma obra, mas essa parte das janelas e da porta é apenas uma das coisas com as quais a gente tem que se preocupar. Ela não é a única coisa, saca? Então, se eu escolher agora brigar por essa parada, eu vou me colocar num cenário onde tem muitas nuances, muita subjetividade em tudo isso, muito disse, não disse, muita coisa que foi falada e não foi registrada. Então, até eu provar, meu irmão, que 6 não é a mesma coisa que meia dúzia, meu amigo, isso vai tomar um tempo da porra, vai envolver eu ir lá fisicamente para trocar essa ideia com eles, não vai ser um bagulho que eu vou simplesmente fazer sentadinho na minha cadeira e tudo vai correr tranquilo. Isso vai me custar muito tempo e muito psicológico também para eu conseguir, por exemplo, desfazer essa parada, pegar meu dinheiro de volta, agora que teoricamente ele já tá meio que quase pronto. Então a escolha de não correr atrás disso foi uma escolha, cara, definida mesmo para que a gente diminua o nosso estresse. A porta ir com uma fechadura normal não é o fim do mundo, a gente não precisa de uma fechadura eletrônica, é o que a gente gostaria, mas no final a gente vai deixar de gastar até uma grana agora, possivelmente depois a gente pode fazer isso se a gente quiser. Então, cara, que essa porta seja entregue na quarta-feira. Nossa torcida é só que isso aconteça pra gente finalmente se desvencilhar, né, dessa empresa de uma vez por todas e não ter que fazer mais nenhum serviço com eles e a gente partir para outras coisas, porque tem um monte de outras coisas pra gente decidir, tem um monte de outras coisas pra gente gastar dinheiro. Então esse é só uma das coisas que a gente tem que dar atenção e não dá pra gente ficar agarrada nela quando tem outras coisas até mais importantes que ela. Então, cara, essa aqui é uma história muito simples do barato sai caro. Essa foi das empresas que a gente fez o orçamento, a empresa que tinha o orçamento mais barato, tá? Então aqui a gente tá realmente pagando mais caro psicologicamente pelo valor abaixo que a gente pagou de mercado. Então acontece, né? A gente caiu nesse conto aí e a gente escolheu ir até o final, cara, pro ponto que a gente tá agora. Essa foi a escolha e ela não vai mudar, beleza? Eu só tô aqui pra compartilhar com vocês. Então, cara, não adianta vir nos comentários, faz isso, faz aquilo, não faz. Não vamos fazer, cara. A gente só quer que a porta seja entregue do jeito que tá mesmo e acabou, tá ligado? É isso que a gente escolheu, é isso que a gente tá esperando e assim vai ser. Então, na próxima quarta, eu atualizo vocês sobre a porta, tá? Indo pra outro tópico, como eu disse pra vocês, nós temos várias outras coisas pra pensar e agora a gente precisa muito fechar a cozinha e fechar isso até outubro, porque é o prazo que a gente tem pra pedir pra fábrica as peças dos móveis planejados que a gente pediu. Então a gente precisa comprar todas as coisas essenciais que vão se encaixar esses móveis até outubro pra gente conseguir estar com tudo nas mãos pra eles montarem os móveis bonitinhos ainda esse ano. Se a gente não conseguir fazer isso até outubro, já era, a gente só vai conseguir fazer ano que vem. Então a gente saiu na missão hoje de tentar comprar alguns aparelhos que a gente precisa pra cozinha. A gente precisa fechar especialmente a máquina de lavar louça, o fogão, o forno que a gente vai colocar e o depurador, né, que vai ficar em cima do fogão. Esses são elementos que vão se acoplar diretamente aos móveis planejados que a gente fez, então eles precisam estar lá para que os cortes e o posicionamento seja feito certinho. Então a gente está na missão de comprar isso até outubro. E aí a gente resolveu dar uma visitada em um outlet que existe aqui perto de Itu, que se chama Liquitudo, para ver se a gente encontrava alguma oportunidade interessante lá de comprar o que a gente está querendo por um preço mais baixo. Para você que não sabe, um outlet é um lugar que vende aparelhos ou qualquer tipo de produto que tem algum tipo de avaria, né? Tem um arranhão, tem um corte, um amassado, alguma peça faltando, alguma coisa que deixa ali a peça, né, de alguma forma avariada, e aí você obviamente consegue comprar com um preço mais baixo, desde que a avaria não seja importante para você. A gente foi lá hoje para dar uma olhada e ver se a gente encontrava algumas dessas peças que eu mencionei para vocês agora, pra gente tentar comprar com um preço mais baixo, e a única peça que a gente não tinha muita intenção de comprar agora era a geladeira, porque a geladeira é um espaço, né? Então não precisa mexer em nada, ela só vai entrar no espaço dela, pronto. Então
então a gente não precisaria comprar ela exatamente agora. Chegando lá, cara, foi interessante, eu nunca tinha ido num outlet de eletrônicos de forma geral, e é um espaço muito interessante, você encontra muita coisa, cara, espalhada, e realmente muitas coisas com preços muito mais baixos, com avarias que são muito pequenas, sabe? Você encontra um arranhãozinho, uns mexidinhos, amassadinhos, tem algumas coisas que são mais visíveis do que outras, mas são algumas avarias que diminuem drasticamente mesmo o preço, né, das peças. Então, se você não é alguém tão sensível, né, com um produto assim, que quer ele tinindo 100%, tá disposto a lidar com algumas pequenas avarias, vale muito a pena você procurar esses outlets, porque você pode realmente encontrar alguns produtos assim com preço bem mais abaixo. Infelizmente, a gente não conseguiu encontrar praticamente nenhum dos produtos que a gente queria lá. No caso da lavadora de louças, a gente encontrou uma, mas ela não era de embutir, então era uma externa, né, que a gente teria que fazer mó gambiarra, tava até com preço legal, mas pela gambiarra envolvida eu resolvi não alocá-la, ela é a única de 8 serviços que tinha disponível, então eu não quis pegar. O forno elétrico eles até tinham alguns, mas era de uma linha muito top, né, da Brastemp, então mesmo ali com preço baixo, ainda era um preço muito alto, porque era uma linha já meio que de luxo, né. O forno que a gente tá querendo comprar, que é da Continental, mesmo novo, é bem mais barato do que esses, é uma linha muito interessante também. O depurador e o fogão, eles nem tinham lá disponíveis, o que a gente tinha intenção, porque a gente está querendo pegar o fogão de indução, né? Então eles não tinham nenhum lá disponível e o depurador também não estava rolando. Mas nesse outlet que a gente foi especificamente, eles têm muitas geladeiras, cara, mas é um galpão inteiro com muita geladeira mesmo. Infelizmente era o item que a gente menos tinha interesse, mas acabou que foi o único item que a gente comprou. A geladeira que eu estava monitorando é essa aqui. Ela tem 486 litros, está agora nessa faixa de 5.200, mas desde que eu estou monitorando, né, os preços dela, a gente já encontrou essa geladeira por 4.000, 4.100, já houve esse momento. E pelo que eu pude ver, é uma geladeira que sai muito também, porque vira e mexe, ela está completamente indisponível em vários sites. Essa aqui, por exemplo, é a última e em vários sites você nem encontra ela para vender nesse momento. Então essa era meio que nossa base, né, de comparação quando a gente foi pro outlet, e a geladeira que a gente comprou foi essa daqui. É uma geladeira que, bem, como vocês podem ver aqui, ela tem a faixa de 8.000, aqui ela tá custando 7.000, né, a prazo, 7.000, a gente tá comprando tudo a prazo, nada à vista, então o preço de referência é sempre o a prazo, né, então aqui seria 7.000 reais se fosse a prazo, em outro site a gente tem ela 7.700, a prazo também, aqui nesse também 7.000, a faixa dela tá bem nessa linha, né, 7.000, alguns mais exagerados, né, também tem esse aqui que tava 9.000, mas no final 7.000 também a prazo. Então esse era mais ou menos o preço, né, que eu encontrei ela em todos os sites. A gente pagou 5.300, então foi uma economia boa, né, porque no final a gente pagou basicamente o preço, né, da geladeira inicial que eu mostrei para vocês. Ela é consideravelmente maior, né, 100 litros maior, ela tem tudo que a gente esperava, ela tem vários controles aqui interessantes, você pode inclusive controlar a temperatura dos dois freezers de forma diferente, então você pode ter um freezer mais gelado, outro freezer menos gelado, ela tem alguns alertas quando a porta está aberta, tem o controle dela todo feito aqui, né, externamente, ela é muito bonita. Esses 5.300 que a gente pagou nela foram parcelados em 5 vezes. Eu resolvi parcelar porque essa era a opção sem juros, e apesar de ser uma parcela grande, eu resolvi fazer isso porque nesse mês a gente tem a saída de algumas parcelas do cartão que são muito altas, né? Tem o meu computador, que eu já estou pagando já tem um tempo, ele vai finalmente acabar esse mês, é uma parcela alta, acho que são 900 conto a parcela dele, e mais algumas, então vai sair valores do cartão que são meio que equivalentes ao valor da parcela que vai entrar da geladeira. Então, com relação ao que a gente está pagando mensalmente agora, não vai mudar praticamente nada, provavelmente ainda vai cair, porque o valor das parcelas que vão sair, elas são maiores, né, do que o valor da geladeira que vai entrar. Então é só um controle, né, de não colocar muito mais coisa, né, para manter esse equilíbrio acontecendo. Então eu vou conseguir manter o parcelamento sem juros, né, com o valor mais baixo possível que eu encontrei nela. Esse valor vai acabar rápido porque são apenas 5 parcelas, então para mim foi meio que win-win. Então agora é só torcer para a geladeira estar em tão boas condições quanto a gente achou que ela estava, né, vendo lá. Ela tem pequenas avarias no encapamento que fizeram nela, ela não está no original inox dela, que provavelmente deve estar arranhado de alguma forma, então foi
foi feito um encapamento por cima dela e tem algumas bolinhas em cima desse encapamento e é basicamente essa avaria que ela tem. Mas a avaria real deve estar por baixo desse encapamento, né? Mas ela não tem nenhum tipo de amassado, nada disso. Então, provavelmente são riscos, né? Ou coisas do tipo que devem ser feios o suficiente para eles terem que encapar ela, né? Por cima. Mas, cara, visualmente, do jeito que ela tá agora, ela tá perfeita. E por dentro, nunca foi utilizado, tá tudo novinho, limpinho, bonitinho, com os lacres ainda colocados. Por enquanto, a geladeira vai ficar lá, porque eles não fazem a entrega. Na semana que vem, fim de semana que vem, eu vou lá com meu pai, ele tem uma carretinha que dá para colocar atrás do carro, então a gente mesmo vai fazer o transporte dela, que vai ser mais uma economia nesse processo, e ela pode ficar lá guardadinha, bonitinha, por quanto tempo for necessário. Então, semana que vem a gente deve fazer um vídeo fazendo esse movimento aí, né, para levar a geladeira lá para casa, e certamente a gente faz um vídeo aqui também no canal. Provavelmente os outros itens eu devo comprar pela internet mesmo, porque até alguns deles estão com preços muito interessantes, mas agora eu tô nessa fase de monitorar todos eles, fazer algumas escolhas específicas, aí depois que eu fizer as compras, aí eu mostro pra vocês aqui o que eu comprei, o que eu não comprei, a gente faz esse fechamento aí, né, de tudo que foi comprado na cozinha. Então, se você tá nessa fase de obras, comprar coisas pra dentro da sua casa, cara, eu recomendo você dar uma passada no Outlet, pode ser que você encontre coisas muito interessantes, assim, eu acho que eu vou voltar lá em outro momento, a gente não tava buscando por televisões agora, mas tinha bastante opção também lá disponível, por preços muito interessantes. A gente não fez muita avaliação porque a gente já estava muito cansado e a gente gastou muito tempo naquilo que a gente iria comprar, né, hoje. Então a gente viu muita coisa para só chegar na geladeira. Então ficar vendo coisas que a gente não ia comprar agora e talvez nem estivessem lá depois, então não fazia muito sentido, né? Mas tinha muitas opções de outras coisas que seriam interessantes, mas em outro momento. Então certamente é uma opção que eu vou começar a considerar, né, na hora de fazer essas compras. Vamos fazer a compra agora? Pô, vamos dar uma passada no Outlet e ver se a gente acha alguma coisa que esteja interessante, né, com preço mais baixo. Vale a pena. Pô, a gente economizou aí R$2.000, né, cara, para comprar um produto que é maneiraço. E se a gente quisesse comprar exatamente o produto que a gente ia comprar, a gente ia gastar menos de R$1.500 fazendo a mesma compra por um arranhãozinho ali que a gente mesmo não ligaria. Então, se você não quer zerado, né, ali, não se preocupa com uma arranhadinha ali, outra aqui, uma paradinha assim, vale muito a pena você dar uma passeada por esses outlets. Você pode economizar uma boa grana nesse processo. Então tá aí, jovens, mais uma atualização para vocês desse nosso drama, né, com as portas e janelas e também dessa evolução e fechamento da cozinha. Beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem aí nos comentários os pensamentos de vocês e o que vocês fariam se vocês estivessem na minha situação com essas portas e janelas. Vocês iam correr atrás, iam brigar com todas as forças, unhas e dentes, independente do dinheiro e tempo que vocês tivessem que gastar, ou vocês iam fazer como eu? Deixem aí nos comentários que eu quero saber os pensamentos de vocês. Comentem, deem like, dislike, compartilhamento, vale tudo aí pra gente espalhar esse vídeo pela internet. Não deixe de conhecer os outros canais do nosso Ghosts Verso aqui na descrição. Tem TikTok, Instagram, tem X, tudo aí. Segue aí o que foi interessante pra você e a gente se esbarra no próximo vídeo. Aquele abraço pra vocês e eu fui.